Não entrei por uma questão desta disciplina, que era absolutamente essencial, que era falarmos disso. Em primeiro lugar, queria dar-vos nota de que nós estamos a atravessar um tempo de facto complicado, mas não é o fim da história. Os autarcas do Norte, como os autarcas do Sul, estão neste momento já a preparar a discussão e a apresentação aos governos de planos estratégicos para o desenvolvimento de áreas metropolitanas e de áreas intermunicipais. Portanto, isto significa que algumas autarquias já perceberam que é absolutamente essencial que elas possam marcar o terreno e definam desde já alguma coisa que no Conselho Nacional de Educação nós claramente dizíamos. Em primeiríssimo lugar, é preciso, entre todos, nas comunidades e intercomunidades, perceber o que é que podemos fazer, as nossas competências e as nossas possibilidades. Quero dar-vos nota, e partindo um bocado da ideia, da resposta que comecei por dar à questão que levanta o Sr. Vereador, nós temos uma realidade ingrata sobre a qual é preciso falar. E mal andará qualquer governo, ou qualquer programa de governo, ou qualquer programa estratégico para o desenvolvimento de uma área metropolitana ou intermunicipal que não note o que eu vos vou dizer. Tenham isto presente, que isto vai ter consequências graves, nomeadamente, e eu presumo que estamos a falar também para dirigentes associativos, esta realidade única. Em 2017, ou seja, daqui a 4 anos, terão 17 anos o último grupo de crianças que nasceu num relativo crescimento demográfico, que foi o ano 2000. Os pais programaram-se para terem filhos a nascer no ano 2000. E esse ano registrou, em relação aos outros, um ligeiro acréscimo da natalidade. Ora, esses alunos, nós abrimos os olhos e têm 17 anos daqui a 4 anos. Terminarão nessa altura o ensino secundário, que entretanto ficou obrigatório, graças às políticas da professora Maria de Lourdes Rodrigues. Quer dizer que esses alunos coincidirão na saída, no último ano do secundário, com os alunos que nasceram em 2011, o primeiro ano em que tudo tinha mudado em 15 dias, e que corresponde a uma baixa demográfica sempre a cair de 2011 para cá. Nós, há 3 anos em Vila Real, pudemos olhar para isto com atenção, na altura acharam que isto era fora de tempo, estar a confar para levantar esse problema, mas nós levantamos. Estima-se que este movimento, basta ver que o ano passado nasceram 80 mil crianças, são as crianças que 3 anos depois estão no pré-escolar, se não quisermos dizer 4 meses depois estão na creche, 3 anos depois estão no pré-escolar, 6 anos depois estão no primeiro ciclo e assim sucessivamente. Portanto, o que é que vai acontecer? 2017, 2018 saem os alunos do secundário e acabaram no primeiro ano do primeiro ciclo, os alunos que nasceram em 2011. E daí para baixo é sempre a descer. Estamos a falar de 4 anos. Se mantivermos estável a perspectiva dos 80 mil nascimentos, nós estaremos a falar numa perda de cerca de 700 mil alunos no final do ciclo. Isto é, o ciclo que se começa em 2017 e terminará em 2029 representará uma perda de 700 mil alunos. Mas eu quero dizer-vos que no Porto faltam 3 alunos por agrupamento em média, que significam os pais que emigraram. Sem sabermos em que é que isto vai parar, que já teve a bondade de nos fazer baixar o desemprego, sem nenhum emprego criado, como toda a gente já descobriu, não é? Se nada disto se alterar, nós podemos estar perante uma circunstância que significa que as autarquias, eu sei que ninguém vai falar disto aos pais, por isso eu estou a alertar, quer a direção da COFAP, com quem falo, quer os donos do país onde sou convidado e agora é se calhar para Setúbal, neste caso em Palmeiras. Senhores das associações de pais, caras mães, o debate vai ser qual é a escola que vai fechar e quando é que vai o meu filho. Porque Oliveira de Azeméis teve 6 freguesias onde nasceu uma criança no ano passado. Significa que daqui a 3 anos vão fechar creches, ou vão deixar, simplesmente não há crianças, percebem? Estas coisas não se fazem aos estalados de dedos. Portanto, vai ser possível, como eu disse há 8 dias, na Convenção
disse, e atenção a isto, vai ser preciso tomar medidas de política de incentivo à natalidade já, para que os jovens de 15 anos agora sejam tocados, quando tocar o relógio biológico, tenham políticas de família à espera deles. É por relógio biológico agora não começa antes de 25. O outro começa mais cedo, mas eles, como eu digo, marcam os livros, mas atiram por cima da bola. E, portanto, o que acontece é isto. Nós temos 10 anos, ou seja, de 2017 a 2027, para que os jovens que terão 15, que têm agora 11 e que terão 15 em 2017, estejam convencidos quando o relógio biológico soar, que têm políticas de família à espera. Modelo, mais uma vez, para citar alguém próximo desta conjuntura, que já foi aqui falado, o Presidente da República, o que ele apresentou há 2 anos na Cidadela de Cascais. As melhores políticas de apoio à natalidade são as políticas de igualdade de género. A Suécia tem as políticas mais avançadas de igualdade de género, que permitem que as mães e os pais encarem a natalidade como uma tarefa de 2, em que cada um pode pôr num determinado momento, sem perder de vista o filho, pode pôr a sua realização profissional em partilha com o pai do seu filho. Portanto, políticas de igualdade de género são as políticas que estão provadas na Europa a aproximar uma taxa de natalidade, ou seja, a posição das gerações. Só a partir de 2032 é que voltaremos a ter crescimento demográfico para reocupar as escolas que vão fechar. Portanto, primeiro grande momento para os dirigentes associativos de pais, os de agora e os do futuro. Não reivindiquem uma redezinha à porta de casa sob pena de estarem a dar cabo completamente das políticas de integração e de melhoria da escola pública. Reparem as maldades que se pode fazer quando se fala de peso. O Orçamento de Estado, estamos a meio de, quase a meio de fevereiro, diz o seguinte no seu artigo 90. Descentralização de competência para os municípios no domínio da ação social. Durante o ano 2014, vejam como isto é maquiavélico. Durante o ano de 2014, como se o ano não tivesse começado a 1 de janeiro e os meninos não estivessem já na escola, fica o Governo autorizado a transferir para os municípios do continente as dotações inscritas no Orçamento do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social referentes a competências a descentralizar no domínio da ação social direta. 2. A relação das verbas transferidas ao abrigo do Presidente da República é publicada mediante portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da segurança social. Ou seja, o que é que isto quer dizer para quem agora vê o filme do Lares Alpacas? De repente a execução orçamental está em perigo, uma chamadinha para o serviço a dizer que ativem 10% do orçamento do Ministério. Percebem porque é que ainda não saiu a portaria do lamentador? Perceberam isto? Perceberam? Isto tem consequências dos contratos de execução. A mesma coisa se aplica à contratação e aos edifícios, ao edificado público. Portanto, percebam isto. É por isso que as autarquias andam bem as autarquias do Sul, quando se preparam para apresentar aquilo que eu chamei, que é fundamental que as federações regionais, neste caso concelhias, sejam envolvidas, todas, que são os planos estratégicos para o desenvolvimento das áreas metropolitanas. Eu sei que há uma Sul, que vai ser discutida, eu sei que há uma. No Norte, há agora este acordo que nós fizemos Porto Matosinhos Gaia, que tem tudo a ver com isto. Porquê? Porque podemos voltar ao tempo de questão da demografia, que nós nascemos num concelho e andávamos no liceu de outros concelhos. Estão a ver isto? E, por exemplo, se nós só há um caminho para isto, é as autarquias entenderem-se, como disse aqui a Maria do Rodrigues, e o seu vereador ouviu, é dizer assim, não. No Seixal não há oferta de secundário com música, mas há, ou na outra escola. Vai seguir aquilo que vai permitir esta abrangência de opções educativas que salvaguardem escolas também e projetos educativos, são transportes escolares, que é uma medida que eu acho que vocês devem colocar na vossa agenda, e acho que aqui no Sul faz todo sentido, como aliás também faz no Norte. Percebem isto? São as questões estruturantes daquilo que vai ser a política educativa. Diminuição de alunos, fecho inexorável porque não há crianças e alunos de escolas para lá, e pensar a rede no sentido de evitar justamente que a rede seja toda fechada por um ministro que venha com óculos, se for possível, ainda mais apertados do que este, e mande fechar tudo, porque há alternativas nisto. Se nós repusermos as novas oportunidades, ou um programa de formação de adultos, está em enquete, que é uma invenção estranhíssima que eles fizeram agora,
gerida por um tipo de porreiro, mas que só não vai sair dali porque não tem orçamento também, é alocado aos fundos europeus, que é o Gonçalo Chufre, e portanto vem aí a ANCAP. E ele está aflito nas grandes zonas metropolitanas, porque ninguém lhe diz como é que vai organizar a terra. Portanto, a partilha de recursos está aí, obrigará qualquer governo. Se tivermos plano cautelar, muito pior. Portanto, o plano cautelar vai obrigar a fazer partilhas de recursos, mas é também uma oportunidade, que significa que, como um mediador de um município, nós podemos ter equipas multidisciplinares em geometria variável. Basta que os assistentes sociais do serviço A e B e C funcionem como as comissões de proteção de crianças, jovens e risco, como fez a Maria de Lourdes, colocando aula a tempo inteiro, permite que as escolas possam ter, em âmbito, profissionais de várias áreas a apoiar a escola na ligação com os serviços públicos ou outros. Estão a ver isto? São matérias fundamentais sobre as quais os municípios estão a trabalhar. É central que haja instituições sindicais e representativas de professores disponíveis no quadro dos Conselhos Municipais de Educação para fazer concertação social. E aí passa a ser possível o acordo, porque é um acordo interno, é um acordo do território. O caminho a fugir aos grandes acordos nacionais tem que ser os acordos dos territórios, para impor a nível nacional uma dinâmica que depois não é contrariável assim. Claro que, como disse aqui a nossa amiga Ibem, nós temos que ter atenção aos financiamentos que por aí vêm, porque só a autonomia das escolas, quando nós definimos, ou por turma, dizem os diretores, eu já vos digo isso, por turma, o financiamento por escola. Nós temos que ter, e a CONFAC deve lutar por isso, por uma lei quadra do financiamento do ensino público. Sem isso não é possível, porque eles nos dão, e por seja, aquela senhora que deu uma guerra quando disse eu quero 5,5 mil milhões de euros, e eu cá dentro resolvo o problema, e o que é meu, e eu não peço nada ao governo. Quando a doutora Isabel Assada fez um acordo alargado, ficou na mão dos ministros das Finanças, deu pela porta e ele tirou tudo pela janela, a seguir até hoje, não é? Por isso, convém que os Ministérios da Educação, e este Ministro teve todas as oportunidades de ter os melhores resultados de sempre das políticas educativas para exigir, não mexam no meu orçamento. A questão é esta, não é? É preciso prestar contas para a gente saber a quantas anos, não é? Continhas e transparência não se podem exigir na casa dos outros e na nossa fazer de conta que não existe. Fica ao recado dado para que custe. A minha convicção profunda de que aprofundar a reflexão das autarquias e da comunidade, conhecer o quadro de competências do município em matéria de educação. Nem tudo é dito. Não desculpem dizer-vos isto, estou perito em saber como é que se pode abandalhar, abastardar contas públicas, misturar, enfim, se quiserem dou-vos uma aula sobre isso em privado, fiquei especializado nessa coisa. E por isso, o que vos quero dizer é conhecer o quadro de competências do município em matéria de educação e defender a valorização do papel dos municípios na defesa da escola pública. Mas agora vou-vos dar uma nota que é sobre o que é importante. Se não houver cuidado, se deixarmos municipalizar a educação, vamos andar a fazer telefonemas, já não para a DREC, para a DREL, para não sei quantos, mas permanentemente para o vereador a perguntar se é possível. Eu quero alertar-vos para a hipótese dos vereadores terem humor variável. Está bem? O humor que varia ao longo do mandato, melhora bastante para o final, devo dizer-vos com toda a franqueza, é muito mal no início, e depois tem o princípio de aplicar para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Portanto, vejam lá que lá estão para telefonarem para não serem surpreendidos por aquilo que estão à espera. Ora, isto implica, naturalmente, ter esta visão, que é a de defender planos de desenvolvimento local da educação. Isto é, nós não podemos radicar numa sociedade que defende que as coisas devem ser pensadas. E depois, quando estamos em pós-decisão, achamos que nós é que devemos pensar. Para evitar esta tentação aos políticos, que o explicou aqui a Maria de Lourdes, nada melhor do que os municípios chegarem lá e falarem em planos. Nós temos um plano de desenvolvimento local da educação para Setúbal, para Palmela, para Montijo, para o Barreiro. Porquê é que eu vos digo isto? Porque os planos de desenvolvimento local da educação implicam incorporar a identidade das escolas. Só fazer um parênteses. Sim. É que nós aqui em Palmela fazemos a monitorização da carta educativa. Sim, mas isto é um... Também temos a José Carlos, é membro da Assembleia, eu também sou. Nós aqui no Conselho de Palmela fazemos permanentemente, e daí o vereador está a dizer, só também não consigo, mas o vereador está a dizer. Mas eu não sei de acordo com o que é de vereador. Eu conheço as câmaras são diferentes. Eu sei, mas só faz sentido tal plano, estratégia, e faz sentido
que não defendamos já projetos educativos municipais, porque significa que a autarquia vai mandar das escolas, mas projetos de envolvimento local da educação, que permitam isto que Maria de Lourdes aqui nos disse, ou seja, que é a minha escola trabalha o seu projeto educativo centrado na maior parte da escola, uma escolaridade com inserção profissional ou uma escolaridade que leva à universidade, e para trabalhar assim no meu território, eu posso não poder oferecer em qualidade de ligação às empresas tudo no mesmo conceito. Eu trabalhei nas novas oportunidades durante 5 anos e já me está à vontade de rir o caos que aí vai. A qualidade vai ser mínima. Eu posso fazer fotografia, portanto, de haver cada vez menos alunos nas escolas. Nós aqui no Conselho de Palmela, por acaso, não é não é bem ao contrário, mas demograficamente. Não, falando com o Conselho. Os outros. Mas tem-se mantido mais ou menos. Agora, é muito. A discussão a nível nacional tem sido colocada nos 308 conceitos, inclusive nas ilhas também acontece o mesmo. Mas isso é um pouco líquido, é um pouco utópico neste momento estar a dizer, de facto, é importante falar sobre isso, dizer ao jovem que tem 15 anos para daqui por mais uns anos estarem preparados e prepará-los para terem filhos. Isto é quase. Eu espero que ninguém diga isso aos jovens. Não, isto é qualquer coisa como neste momento, atravessando as condições que nós atravessamos, é qualquer coisa como dizer, de uma forma assim, alguém que está em coma, prepara-te porque amanhã vais ter uma prova de refletivo. É exatamente a mesma coisa. Porque vamos lá ver, estamos a atravessar um momento que até os refugiados da Síria fugiram daqui. E, portanto, neste momento é complicado, quer dizer, tem que se matar, é o mal que está a fazer, neste momento, estas circunstâncias no país. E enquanto não saímos daqui, não sei. Agora, a questão que se coloca em termos das autarquias, eu devo dizer, isto ao contrário pode dizer, Palmela tem sido um bom exemplo, como uma autarquia tem, de certa forma, feito um bom trabalho na educação, mas com um grande prejuízo. O Ministério da Educação, as autarquias têm feito negócios terríveis, maus negócios toda a vida o fizeram, porque nunca faziam contas, porque as taxas das urbanizações eram para tudo e mais alguma coisa. Mas o certo é que os negócios das autarquias, com o Ministério da Educação, com todos os ministros que lá passaram, são uns negócios péssimos para as autarquias. As autarquias estão sempre a pôr dinheiro. As autonomias das escolas não funcionam, é aquela história que nós conhecemos há muitos anos. A autonomia não é autonomia nenhuma, porque diz que se tem autonomia, mas não se dá o dinheiro, não tem autonomia. E há um exemplo que eu nunca mais me esqueci, dado num colóquio da FESAP por uma pessoa que disse que é verdade, a minha filha tem muita autonomia com 16 anos, mas quando quer comprar um bolo pede-me dinheiro para comprar, é a autonomia que ela tem. As escolas é a mesma coisa. E as câmaras, neste momento, as autarquias, que estão a tapar esses buracos. E portanto, neste momento, nós dizemos assim... Posso só dizer faz alguma diferença que seja uma autarquia ou o Estado a tapar os buracos? Faz. É que eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma Câmara Municipal como a da Almada, que tapa esses buracos. Eu estou perfeitamente de acordo que é uma Câmara que tem tido uma intervenção em termos de educação e em termos globais bastante boa. E, no entanto, é economicamente saudável das autarquias a nível nacional que melhor tem a sua contabilidade. E não me parece, eu acho que há aqui, nós não podemos estar constantemente a responsabilizar o Poder Central, porque nós somos cidadãos das cidades e do país. Ou seja, eu não me parece que nós estamos constantemente a achar que o dinheiro é ocupado por um ou por outro, ou não sei quanto. Quando temos ao lado um exemplo que consegue fazer exatamente com o mesmo tempo que os outros têm, com os mesmos gastos que os outros têm, com as mesmas coisas que os outros têm, e consegue ter uma contabilidade bastante boa. Vamos lá ver, mas cada qual tem que assumir as suas responsabilidades, mas estou à vontade. Isso, claro que sim, tem que assumir as suas responsabilidades. Por exemplo,
Mas por isso é que eu estou a falar, quando estou a dizer isto, mas eu estou a falar no conceito de Palmela, haverá outros conceitos que são diferentes, mas eu estou a falar no conceito de Palmela, mas a nível geral a convicção é esta. As autarquias sempre fizeram maus negócios com o Ministério. E quando se quer passar a delegação de competências do segundo e terceiro ciclo para as autarquias, foi por isso que muitas não aceitaram. Eu lembro de ter um debate convidado pela CONFAP e pela CONFAP, na altura do Walter Lemos, houve muitas que não aceitaram e não tinha a ver com a cor política, houve muitas era transversal, por exemplo, a da Odivelas não aceitou e não foi por razões políticas. Mas aqui a questão é que cada um tem que assumir a sua responsabilidade. E as autarquias têm o dinheiro que têm. Eu não estou a defender, que eu nem sou da oposição na Assembleia Municipal de Palmela, mas de qualquer das formas tenho que reconhecer que não é possível as autarquias continuarem a fazer o esforço sempre pelo seu lado, enquanto os ministérios não fazem. E a outra questão é, quando se fala em ter-se cuidado com a escola pública e a escola privada, não, tem que haver essa definição, porque vamos lá ver, nós temos que continuar a assistir ao Ministério a pagar as escolas privadas em locais onde tem disponibilidade as escolas públicas, onde há lugar para meter os alunos. Isso faz algum sentido. Então não temos que falar em defesa de escola pública? Claro que temos que falar. Temos que falar. As autarquias, cada uma é o seu caso. Agora, a verdade é que se nós não nos defendemos, eu não percebo, não sei onde é que isto vai parar. Qualquer dia depois as escolas públicas todas. Há cada vez menos alunos, então não haveria justificação nenhuma para estar a abrir escolas privadas e o governo financiá-las, e ainda por cima das escolas públicas. E, portanto, isso é uma preocupação. Depois, por exemplo, havia de formar os alunos para a via profissionalizante. Os pais o que encontram no dia-a-dia são dificuldades. Por exemplo, aqui em Palmela, quando nós queremos por exemplo, que o nosso filho, em vez de ir ter inglês e francês, tenha como opção alemão, uma vez que até temos aqui ao Europa, as escolas não oferecem isso. Não têm. Isso é que são coisas, isso é que são dados concretos que preocupam os pais. Desculpa, a contradição aparente. Acho que temos 25 minutos mais. Sim, só para lhe dar nota, a contradição tem a mão em si, como se costuma dizer, e isto não dizer, tem a mão em si, porque no momento anterior diz que é mau negócio e a seguir aponta para o negócio, percebe? Porque no dia em que as autarquias negociarem contratos de execução, passam justamente por financiamento por turno. E, portanto, e pela possibilidade de fazerem as suas ofertas educativas, isso desaparece do Ministério, não é tido nem achado nisso, percebe o que eu estou a dizer? Agora, o que lhe digo é, eu vi muitos autarcas, eu queria salvaguardar quando eu digo por razões partidárias, é diferente eu dizer por razões políticas. Partidárias é uma coisa, políticas são outra, porque as decisões são sempre políticas. Eu sou muito cuidadoso nisto, percebe? Já aprendi o suficiente nesta vida para ser muito cuidadoso em achar que alguns acham que sendo eles a fazer é sempre bom, se forem os outros é sempre mau, portanto temos que ir aqui a meio do caminho. E a questão dos contratos de execução, tiveram muitos autarcas a fazer mal as contas, isso é outra coisa. O que eu entendo e que aqui quis vir a refletir convosco e agradecer o convite e naturalmente deixar-vos esta mensagem é continuar a lutar pela proatividade. Se nós conseguimos for antes, percebemos o sentido das coisas e conseguimos antes fazer uma agenda coerente em que digamos o que queremos e estivermos a escolher os nossos aliados, nós voltaremos a tempos áureos na educação, porque este ministro está contra a pé da história, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Portanto, o alemão é matéria que está resolvida com os chineses em São João da Madeira. Este Orçamento de Estado, na página 88, diz esta coisa muito simples que o meu amigo perceberá. Diz o seguinte: durante o ano 2014, fica o Governo autorizado a transferir, percebe, para todos os municípios do continente as dotações inscritas no Orçamento do Ministério, relativas aos contratos de execução, relativas a componente de apoio à família, designadamente fornecimento de refeições e apoio ao prolongamento, a ação social dos carros de 6 ciclos de ensino básico. Está a ver? E depois diz, durante o ano, ao abrir dos decretos, também transferir para o pessoal não do centro de ensino básico, atividades, etc. Portanto, quer dizer que, se ao menos o Orçamento de Estado, não é? Repare, e diz aqui a verba, aqui é obrigado a ter a verba que ela está lá, diz que o Orçamento de Estado para encargos gerais é uma verba destinada ao pagamento dos despesas a que se refere 23.689.267 euros, está cá o valor, percebe? Agora, deixa-me dizer-lhe uma coisa. São mais 50 euros.
Não, eu sei, são mais 50 mil euros. E mais, agora tem uma situação muito importante, sabe qual é? Que é o que acontece na minha Câmara de Gaia. Está a ver, minha como cidadão, cada minha como segunda cidade. Confirmação da situação tributária e contributiva no âmbito dos pagamentos efetuados pelas autarquias locais. O Estado atrasa-se. Se houver dívidas que a Câmara tem que arranjar através de financiamento, não recebe as dívidas do Estado, que é melhor que isso. São diferentes. Aquilo que o processo de está a dizer não tem tanto a ver com os contratos de autonomia, porque aqui na Península as câmaras, sendo todas da mesma cor política e partidária, com exceção de Montijo, nenhuma aceitou, aliás, como nenhuma aceitou, por exemplo, a questão das atividades enriquecidas curricular, com exceção de Setúbal, em que houve um namoro entre aspas entre a Sra. Ministra e a Sra. Presidente de Câmara, e Almar. Portanto, só o Montijo é que tem esse contrato de execução. Contratos de associação não há, nunca houve. Portanto, as escolas públicas chegam para o manancial que é grande de alunos. Aquilo que o Sr. está a dizer, por exemplo, em Palmela traduz-se no seguinte: a Câmara gasta 1,2 milhões de euros em transportes escolares, recebe 160 mil euros de Estado, nem sequer o Ministério da Educação, o Ministério dos Transportes. Portanto, há aqui uma decalagem grande entre aquilo que é o território de 465 km², transportar gente do Poceirão para aqui e para ali, né? E a oferta formativa que depois existe ao pé. Pronto. A questão é um bocadinho mais nesta linha. Não queria entrar aqui em grandes pormenores sobre estas coisas. Gostava de dizer que na minha condição agora, por exemplo, do Conselho Geral, e na sequência de muitas conversas que tivemos nos nossos tempos, aqui em Setúbal tínhamos a teimosia de fazer, por exemplo, as atividades de enriquecimento curricular com monitorizações sistemáticas, e a FERSAP era sempre convidada a estar e, portanto, tivemos muitas vezes juntos, eu também. E continuo a dizer-lhe, hoje, com 3 anos de escola, praticamente, continuo a dizer-lhe que há um desfazamento grande daquilo que são as funções dos encarregados de educação face à escola e àquilo que quiser pedir pela legislação. Quer por aquilo que quiser pedir pelo 137, quer por aquilo que quiser pedido pela lei do Estatuto do Aluno, 12, etc, etc, etc. Falou há bocado das equipes multidisciplinares, no Estatuto do Aluno, artigo 35, etc. Nunca foram nada feitas, nunca regulamentadas, etc, etc. Eu estou a dar também uma perninha na colaboração gratuita na Comissão Nacional de Defesa de Crianças e Jovens, dar uma informação para professores do país inteiro via online, e genericamente o que as pessoas sentem é que não há ninguém do outro lado com quem se fala nas escolas. Os miúdos estão sinalizados, mas depois assim que acontece. Enquanto Presidente do Conselho Geral, parece-me que tem que haver da vossa parte não sei se há aquela em Palmela, pelo menos no meu agrupamento não há. Do José Luís Santos? Não. Portanto, porque é Gil Catarina. Mas, portanto, no meu agrupamento, noto que os encarregados de educação não têm a formação. Falta-lhes know-how para poderem discutir algumas matérias. Uma das coisas que eu instituí foi que os documentos são todos distribuídos participadamente, conhecimento, discutem, se querem falar comigo antes, falam, tentamos fazer as reuniões o mais rápidas possível, mas nem sempre se consegue, e portanto lá vai aqui por 2, 3 horas, etc, etc. E os pais têm uma intervenção direta, colocam pontos de ordem de trabalhos, falamos de rankings das escolas do município, por exemplo, nível de 4 anos de escolaridade, etc, etc, etc. Agora, parece-me que depois para já os conselhos gerais são, na maior parte dos sítios, também já tivemos muito sobre essa matéria, são amorfos. E são amorfos muitas vezes porque os diretores os controlam, outras vezes porque os presidentes dos conselhos gerais não se querem impor. E os presidentes dos conselhos gerais conseguem se impor se os pais, por exemplo, que estão lá em número muito significativo, conseguirem também ter uma ação mais direta e mais interventiva e mais proativa. E aquilo que me parece é que isso não existe. E penso que caberia à FERSAP, à CONFAP, etc., ter aqui uma palavra relevante a este nível, no sentido de os, entre aspas, instruir naquilo que são as suas competências e naquilo que podem efetivamente fazer mudar. A história das turmas, por exemplo. Vamos discutir a constituição de turmas e a distribuição de serviço. E os pais não dizem nada. Para eles está tudo bem. Quando dizem tem que ver com o consultador. Pronto, esse é outro menor, mas não queria entrar por aí, porque cada um quase se vai representar a si próprio. Eu sou representante da turma de 10º ano da Escola Secundária de Pinhal Novo do meu filho.
E eu recusei a ir a uma reunião porque a senhora diretora da escola não me deu os e-mails todos encarregados de educação para eu lhes perguntar o que é que queriam que eu dissesse. Não vale a pena eu lá ir falar do meu filho, eu vou falar de todos. Portanto, agora, Amaral, é isto que falta. Já falamos muitas vezes, já tivemos muitas vezes juntos. Eu sei que é um trabalho que nunca acaba, nunca acaba. Conto comigo para aquilo que for preciso. Pronto, conto comigo, mas precisam claramente os pais de ter outro know-how para poder intervir de uma forma construtiva. Eu costumo dizer, o Conselho Geral e a direção estão do mesmo lado, e ao lado dos miúdos. Estamos ali para trabalhar para os miúdos. Agora, deixa-me só sim, diz isto. Eu subscrevo a 100%, aliás, mais de 100% se for possível, tudo o que está a dizer. Há aqui um grande problema. E o grande problema é que, efetivamente, os pais não vão nunca ter capacidade, aquela capacidade que nós desejaríamos que eles tivessem. Vai haver um ou outro. Não tem a ver com isso, tem a ver que alguns deles não têm capacidade para a apreensão daquela, mas isso é perfeitamente natural. Esses cidadãos também votam e nós também temos que ter o voto dele como sendo um voto igual àquele que o regimento tem costume. Nós estamos disponíveis para ajudar. Claro, eu sei isso. Coisa, eu não estou em desacordo com isso. O que eu acho, e onde é que eu vou, porque é que eu estou a levantar essa questão, o que eu acho é de alguma forma para mobilizar aos presidentes dos Conselhos Gerais, aos diretores da escola, para perceberem que aqueles pais que ali estão não vão conseguir ir muito mais longe, exceto em casos excepcionais. E há que trabalhar com eles como eles são efetivamente. E percebendo que, provavelmente, no ano a seguir, aquele pai se vai embora e vem outro que vai começar do princípio. E se calhar no outro ano a seguir vai vir outro que vai começar do princípio porque o filho dele entrou para a escola naquela altura, porque o outro pai se fartou porque não pode lá estar aquelas horas. Há muitas limitações. Se for a escola a trabalhar isto, se for a escola a ajudar a associação de pais, se for a escola a tentar que aqueles pais, a valorizar a própria associação de pais, a valorizar a sua participação, eu acho que isto é um salto positivo. A questão, muitas vezes, é que a escola, se calhar até por constrangimento próprio, achar eu não tenho que meter nos pais, eu não tenho que meter na atividade dos pais. Se calhar pode, de uma forma positiva, e se calhar devia, e se calhar era bom para a escola, era bom para todos, se o fizessem de uma forma positiva, valorizando o papel. E este trabalho que está a pedir à Versat, e acho que a Versat tem a obrigação de o fazer, assim como todas as associações de pais têm a obrigação de o fazer, é um trabalho que também deve ser, na minha opinião, feito pela própria escola, pelos próprios órgãos, são dessas pessoas que estão a fazer. Logo a seguir ao 75 de 2008, houve no Michel Jacometti, como era, não sei se teve visto, em Sesimbra, aqui do Conto, uma questão ligada à Câmara Municipal e aos professores, foi eleita para Presidente do Conselho Geral uma encarregada de educação. Foi um caos na escola. Então pediam-me a mim, enquanto coordenador, para acompanhar. Pedia-me ela, um diretor, para acompanhar. E eu fui lá N vezes. E aquilo fez-se. E ela cumpriu o mandato. Portanto, os pais têm capacidade, claramente têm que perceber o que é que estão a fazer, que mecanismos existem, quais são os enquadramentos, enfim, vão pedir para dar um parecer sobre o orçamento. É muito complicado, mas ainda por cima, se o orçamento for uma folha A4 assim, tem as coisas todas truncadas. Isso não é nada. Quanto é que custa cada aluno? Quantos serviços administrativos têm capacidade neste momento para ter isso pelos centros de custos? Sou pai de uma criança com necessidades educativas especiais, sou membro de algumas associações de pais que tentam pensar as políticas públicas e outras que tentam dar a mão às pessoas, às famílias e tentam responder aos problemas do terreno. Queria lançar aqui 3 ou 4 situações só para sensibilizar a FERSAT, o FAP e todos os agentes para uma realidade que muitas vezes é o parente pobre do sistema educativo, que são os alunos com necessidades educativas especiais. Eu não sei se os senhores têm esta noção, mas este ano nós estamos muito preocupados, nós os pais, com o que está a acontecer. Há pouco disse que a escola pública foi de facto um salto civilizacional, não só para estes alunos. Os pais pagam os seus impostos, portanto é uma questão de direitos, Constituição, de lei e direitos humanos, portanto tem direito à educação. Este aproximar das instituições, os pais e a FERSAT, porque
Não faz sentido, e eu quero dizer isto aqui a todos os agentes educativos, não faz sentido que sejam as associações dos pais destes meninos a defendê-los, porque nós defendemos que estes meninos são da sociedade, tal qual como são os outros. Portanto, são as estruturas regulares da sociedade, como a FESAP, como a CONFAP, que têm de defender todas as crianças, independentemente de serem brancas, pretas, com deficiência, sem deficiência, pobres, ricos. Portanto, nós não queremos protagonismo nenhum. Portanto, nós queremos estar na sociedade e que os nossos filhos não sejam mais do que os outros, mas tenham o mesmo tratamento que os outros, mas também não aceitamos que sejam alvo de discriminação. E eu quero-vos dizer que, não sei se vocês têm a ideia disto, que este ano ficaram alunos fora da escola. E eu pergunto aqui a algum pai que aqui está, se acha aceitável que digam ao seu filho: olha, o seu filho este ano não pode ficar na escola porque não há lugar. Não há recursos. E isto aconteceu em Setúbal, no distrito de Setúbal. É Palmela. E isto é gravíssimo. Também aconteceu em Almada. Fiz parte desse distrito. Já estão aqui dois casos. Na unidade de eu fiz parte da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Almada até há muito pouco tempo e tive extraordinária dificuldade. Aliás, não consegui colocar um jovem numa escola porque não havia lugar para ele. Isto é inconcebível. Eu vou-lhe dizer porque é que é inconcebível. Porque o Estado tem um sistema chamado Sistema Nacional de Intervenção Precoce, que se diz também que é universal, que se diz também que é acessível a todos, depois acaba por não ser, depois acaba por não ter mais, por não ter recursos. Mas quando se diz a esta criança que não tem lugar na escola e aos 6 anos perde o apoio através da intervenção precoce, então fica sem apoio jurídico. E em caso de famílias pobres, estamos aqui a falar de discriminações que são inaceitáveis. São inaceitáveis. Depois há outra questão que eu vou ser muito rápido. Tem a ver com a formação. Os senhores acham normal e aceitável que neste momento, neste país, isto tem que ser dito, que haja professores de educação especial a tirar o curso online em 4 meses? Os senhores aceitam que um professor dos vossos filhos de português, de matemática, tire um curso em 4 meses? Então, uma área tão específica, que tem critérios técnicos tão complicados como a educação especial, que se tire isto em 4 meses, e que venham docentes de educação visual para a educação especial. Isto está a acontecer. E isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. Mas também temos que procurar as escolas, não só os professores de educação especial, mas toda a comunidade educativa, toda para a inclusão. Porquê? Porque estes alunos são alunos de uma turma regular e não de uma caixa, como diz o Sr. Ministro Prato. Porque o que aconteceu com as 72 horas que muitos pais, incluindo eu e o meu filho, enviámos cartas ao Sr. Ministro, com a cara dos nossos filhos, a dizer que os nossos filhos não eram uma mera questão administrativa. Porque o Sr. Ministro Prato disse aos pais que os meninos de educação especial não eram de uma turma, estavam lá numa unidade onde eles tinham todos os recursos para estar. E os pais diziam: não, os nossos filhos estão na turma regular. A unidade é um recurso. A unidade é um recurso. E isto faz todo o sentido, porque senão temos guetos e caixas segregadoras dentro da escola pública. Porque a escola é mais do que um momento de aprendizagem. É também um momento de inclusão, como vocês disseram bem há pouco. Um momento de partilha de crescimento. E isto é muito importante que se explique a quem está no governo nesta altura que a escola não é só, é também aprendizagem, queremos ensino de qualidade, não será concurso de 4 meses, nem será colocar pessoas de educação visual nestas áreas, mas também queremos. Depois há outra questão que é. O Decreto-Lei 3 de 2008 não foi alterado ainda, nem revogado. Portanto, as crianças continuam a pertencer às turmas, vão à unidade de acordo com o projeto educativo delas. Não é ele, o nosso representante do Conselho Nacional de Educação. Não foi, mas eu estou muito preocupado que há uma comissão qualquer, eu digo qualquer, que se está a discutir neste momento a educação especial em Portugal. E tenho muito medo dos resultados. Portanto, por enquanto ainda não foi revogado. Depois há outra questão, que é a portaria 275A, que visa só institucionalizar as crianças mais velhas com deficiência, é completamente uma portaria que deve ser revogada. Porquê? Porque nós temos o paradigma da sociedade inclusiva. A institucionalização será um último recurso no final da linha.
Porque nós temos que criar condições na sociedade para que estas pessoas tenham, conforme ali o homem falou e bem, na ligação da escola à parte do emprego, então também temos que fazer isto para estes crianças e para estes jovens. Maioria da educação. Portanto, não é institucionalizá-los. Não é institucionalizá-los que nós resolvemos este problema. E portanto, essa portaria é uma portaria também a abater. Outra situação que nos preocupa é o Decreto-Lei 50 de 2005, que foi revogado e que retira o apoio aos meninos com necessidades educativas especiais a partir do 10º ano. Isto porque isto vem tudo na mesma linha. Retiramos os apoios na escola e retiramos a tutela da escola sobre essas crianças para as colocarmos nas instituições. Aquilo que nós defendemos, aquilo que eu defendo, eu não sou um representante dos pais de crianças com necessidades educativas especiais. Eu sou um representante de um modelo e de um paradigma de escola para todos. Quanto mais se cortar na escola, o que se cortar na escola para todos também vai afetar a maioria da educação a estas crianças. Portanto, agora, é muito importante que a FERSAP ponha na sua agenda e que com facto ponha na sua agenda, não se esqueça destas crianças, porque muitas delas, muitas vezes, não têm pais como eu, que até olham as coisas e como alguns amigos meus, não. Então, e crianças destas, com deficiência, que os pais também são pobres, que não têm recursos, ainda pior ficam. E é este existencialismo que este governo tem em termos de política da ação social, por acaso até a minha área profissional, levar daqui à escola é muito bom. Portanto, a inclusão, a ativação é o caminho que os pais querem. E há uma coisa que eu gostaria que vocês sabem de certeza absoluta, que têm sido criados movimentos muito giros, novos de pais, em rede, modernos, ligados, que rompem com o velho institucionalismo histórico, ligados à educação. O MEP, que começaram a surgir através do Facebook. O MEP e as Associações de Pais para a Inclusão, que era aquela associação que eu estava a explicar, que se enviou as cartas para o Ministro Crato, e repare que aquilo foram cartas enviadas 72 horas consecutivamente. Se veio o público, veio nos meios de comunicação social. Os pais têm muita força, de facto, quando se organizam e quando lutam. E eu acho que podem ser parceiros muito interessantes, quer para a CONFAP, quer para a FERSAP. Eu estou em contacto com eles, trabalhamos em parceria. Pronto. E depois outra coisa, eu vou já terminar, que é a questão da qualidade. Se toda a gente defende que a escola tem que ser para todos, mas com qualidade para todos, nós não podemos ter rácios de um professor de educação especial para 8 ou 10 alunos dentro de uma unidade, porque isto não é fazer nada. E os senhores que trabalham com o meio educativo sabem isto perfeitamente. Portanto, é importante também que nos planos das escolas a educação especial entre. Pronto, mas a questão da qualidade é muito importante. A adequação dos recursos e dos meios é muito importante. Pronto, eu queria agradecer a vossa... Portanto, a questão que eu queria dizer é o seguinte. Este tema, educação, termos e termos, para um pacto educativo, não podia ser mais atual agora. Eu disse a semana passada, num trabalho com o João Lourenço, disse exatamente isso. É lamentável que só tenham começado agora. Era vergonhoso se tivessem começado meu ano nas suas eleições. É lamentável. De outra maneira, era vergonhoso. Peçam um folclore às suas eleições, prepara-se um programa partidário que se põe numa gaveta. E depois arranjam-se uns legitimadores para dizer, olha, ouvimos o país, foi aquilo que o país disse que nós para cá já tínhamos escrito. Isto não pode funcionar assim. E é por isso que eu defendo muito a noção deste tema para o qual fui convidado e quero estar aqui nessa função de cidadania, agora também representar a Assembleia Municipal, não posso esquecer que é dirigente, estou no Conselho Nacional. Dizemos que também eu partilho convosco da ideia da estabilidade, mas queria fazer aqui uma declaração de interesses. Eu entendo a estabilidade como a possibilidade de haver sempre políticas diferentes desde que subjugadas ao mesmo objetivo. E na educação, o objetivo foi aqui muito bem enunciado e reiterado por Maria de Lourdes. O máximo de escolarização para tanta escolaridade. O máximo de escolarização para tanta escolaridade. O segundo tópico é que
a concertação educativa é decisiva para o processo da decisão política. Não tenho hoje a menor dúvida disto. A menor dúvida de que a concertação educativa, que é fazer isto que o nosso amigo aqui nos disse, é, eu sinto falta disto. E nós estamos aqui a conversar e vamos fazendo concertações. Se calhar, nos centros de formação das escolas, criar um departamento à formação dos pais, criar um programa nacional, a CONFAP estava no referencial, já esteve em cima da mesa, ninguém nos ouviu na altura, agora queixam-se e com razão. E, portanto, nós dizemos, temos um plano referencial em que os pais têm que saber um conjunto de normas e depois, de outra maneira, como não consegui fazer isto, e a direção da CONFAP, como conseguimos fazer de forma mais organizada, lá fizemos os livros da coleção Mais Pais da Porta Editora, nomeadamente este último trabalho, que é uma aproximação ao público, não é? Que a partir da realidade foram ouvidas muitas pessoas, quase todas as pessoas que trabalharam depois no livro, foram só muito assertivos de pais, e ela deu-nos uma história a cada história e colocou lá depois uma remissão para a CONFAP, para procurar na CONFAP. O que acontece é que a CONFAP, tal como o país, é constituída por todos nós. É fácil pedir a cada um a sua parte. Eu prefiro, de facto, a concertação educativa. E queria deixar-vos estas ideias que depois posso pôr por escrito, porque para já são privadas, eu trago-vos aqui em primeira mão, que foram referenciais, 5 referenciais, para começarmos a concertação social nesta casa da educação. As escolas podem pouco sozinhas. Primeiro referencial. Eu podia dizer as associações de pais podem pouco sozinhas. E por isso vim aqui sem nenhum problema, sem nenhuma ligação ou amarrada a nenhum passado. O único olhar que tem é para o futuro. Está bem? Por isso, as escolas sozinhas podem pouco. Eu podia escrever as associações de pais sozinhas. Segundo grande referencial. Temos depositado excessivas expectativas no poder transformador das escolas. Temos depositado excessivas expectativas no poder de transformação das associações de pais. Precisamos de territorializar as ações educativas. Precisamos de territorializar as ações das associações de pais. Precisamos construir e ativar redes de colaboração de base local. Não preciso de vos lembrar que disse o nosso companheiro há bocado sobre as novas instituições que da educação especial nascem na rede de estudos. Não precisa lembrar. Portanto, precisamos construir e ativar redes de colaboração total de base local. É urgente ativar novos poderes de base municipal e intermunicipal que apoiem exclusiva, efetivamente, uma melhor educação. Eu não ando neste discurso ao e gostaria muito que este debate é enfocado pela lei de base, pelas virtudes e pelos fracassos das bases políticas educativas, umas nas quais devemos mais e noutras devemos menos. Mas este tem que ser o desígnio. Este tem que ser. Porque temos absoluta necessidade de olhar também, nem mandarei, para uma matéria que foi aqui tocada de forma indireta. Primeiro ponto, nós precisamos de mais coesão social. E, portanto, o que eles conseguiram foi pôr os deficientes e os proeficientes a lutar entre si. Porque assim, os excepcionais ganham alguma coisa. A classe média a lutar com a classe baixa, porque assim, os que não são nem de uma nem de outra vão ganhar alguma coisa. E conseguiram também esta coisa fantástica que é, paradigmaticamente, pôr o público contra o privado. Porque no meio também ganham alguma coisa. Porque não há nenhum privado que, quando faz os seus negócios, não vai bater à porta do público. Isto quer dizer, portanto, precisamos de coesão social. Precisamos de redes de cooperação de base municipal e entre instituições de educação e formação, empresas e outras entidades relacionadas com a economia social. Não se esqueçam disto. A economia social é geradora de montes de postos de trabalho e é aquela que tem permitido recuperar, Maria Lourdes disse aqui hoje, com a emergência de IPSS ligadas às novas ofertas educativas e às políticas de terceira geração para complementar a capacidade. A gestão integrada dos recursos ao nível da educação. Estão cá, disse-nos o nosso amigo, no caso da educação especial. E outra coisa, começámos a engano. Definição de metas que levem a qualidade dos resultados escolares ao nível do município num horizonte de 4 anos. A primeira coisa que foi à Assembleia Municipal foi a contratação de 60 professores da AES pela contratação pública para 4 anos. Serão, no mandato desta Câmara,
que são grandes opções do plano, não faltará dinheiro, porque para haver dinheiro nas autarquias é preciso propor grandes opções do plano, aprová-las na Assembleia Municipal e depois fazer a delimitação em função dos recursos. Por isso é que eu acho que os planos de execução são fundamentais, porque prevêem transferências de verbas específicas para cumprir contratos de execução e a verba está ativa no Ministério. Bem como, se nas opções do plano de uma autarquia estiverem bolsas para o apoio à educação especial, AEX e tudo mais, essas opções do plano implicam uma decisão política sobre os recursos da autarquia a alocar essas políticas e uma das aprovadas na Assembleia com preço. Ponto final. E é por isso que vos quero aqui dizer que só entendo a educação que temos e que queremos se conseguirmos fazer um pacto educativo com base nos 5 referenciais que aqui vos transmiti, tendo como objetivo, de facto, a mudança de paradigma. Sermos capazes de trazer resultados que, apesar de 4 anos, são a curto prazo, mas envolvermos todos nesta procura. Por isso, não é possível ter contratos de emprego e inserção ano em ano. É importante encontrar soluções no território que permitam, ou seja, para 4 anos. E ter a noção de que a autarquia tem aqui um papel decisivo, porque se fizer isto uma grande opção e lhe alocar o orçamento, não poderá dizer que hoje me falta nada. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado a todos.